Sejam todos muito bem-vindos ao Culturei Podcast A Vida é um Espetáculo. E hoje eu estou aqui com grandes convidadas e um super convidado também, um amigo do meu coração, Péricles, e as nossas convidadas aqui, Sara Soul e Carol Terra, que eu tive o privilégio de estar inaugurando aqui o podcast, né? Com essas grandes personalidades, fui no show delas. E o podcast aqui nasceu no show de vocês, inclusive, viu? Olha que incrível. Inspirado pela música Black, né? Da Sara Soul e da nossa especialista em Tim Maia, Carol Terra. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com vocês. Que bom que esse show, né, proporcionou o nascimento desse projeto tão bonito, né? E a gente vai conversar sobre muita coisa boa, tenho certeza. Muito obrigado por ter me convidado. Fiquei... Também fiquei muito feliz. Bom, vamos começar então. O show de vocês, especificamente, é um show que ele foi... Nós temos recursos, né? Para destinados especificamente para o show. O show da Sara Soul é turnê Correria. Isso. Isto. E da Carol Terra, Afrontamento, Isso. correto? Ambos pela PNAB? Exato. Ambos pela PNAB. Périx, conta um pouquinho mais o que é a PNAB, qual que é a função, né, dos editais de cultura e como é que a gente precisa tanto de cultura, né? Existe um anseio na sociedade para adquirir cultura e como é que é essa questão do artista e é realizado o show? A Lei Aldir Blanc, ela surgiu na pandemia. Na pandemia, os artistas daqui, Carol e Sara, que passaram isso na pele, os artistas estavam com muita dificuldade de se apresentar e eles dependem de cachê. Então houve a Lei Emergencial Aldir Blanc e essa lei, graças a Deus, ela foi transformada numa política nacional. Então agora nós temos a PNAB, que é a Política Nacional Aldir Blanc, que é para 5 anos, mas a gente espera que dure 50, pelo menos. E a PNAB, ela veio exatamente trazer isso. Não é a questão apenas de ajudar o artista. Na verdade, a PNAB, ela ajuda a população a ter acesso à cultura. O artista, ele é apenas um meio de acessibilidade de levar a cultura até o povo. Então, as leis de incentivo, a gente pode falar mais sobre isso, mas as leis de incentivo, elas incentivam a cultura no sentido de que a população tenha acesso à cultura. E população que muitas vezes não tem acesso nenhum. Você estava lá no show delas, você viu que tinha intérprete de Libras, que tinha toda uma equipe de acessibilidade, que tinha uma equipe filmando para que pudesse colocar no YouTube depois, para que as pessoas tenham acesso. Você estava comentando uma frase antes da gente começar o podcast. Como é que é? Um povo sem cultura... Um povo sem cultura, ele não pode nem ser chamado de povo, porque para que tenha um povo, há que ter uma cultura, tem que ter uma língua, uma cultura. Se cada um falar uma língua diferente, não é um povo. Tem que ter, a cultura ela é essencial para que um povo possa subsistir. É verdade. Esses dias eu estava refletindo como a gente consome cultura o tempo todo. É uma música que você escuta quando está indo para um trabalho, quando você reúne os amigos. É uma, apresentação em eventos, né? Então, por exemplo, tem o Natal, tem música de Natal. Tem aniversário, tem música de aniversário. Isso permeia a nossa vida enquanto sociedade, né? Com certeza. Até os filmes mesmo, né? Os atores, atrizes, diretores. A área do entretenimento, da cultura, é uma área que é extremamente... como é que necessária. se diz? E... rentosa? Exato. Dá muito dinheiro, né? À toa que o entretenimento em muitos países é uma das grandes potências, né? Financeiramente falando. Então, é algo que realmente pode movimentar, atrair público, atrair pessoas para o país, olhares, investidores. Então, o brasileiro precisa mudar um pouco o olhar com relação à cultura, porque na pandemia mesmo, né? Nós ficamos super dependentes, de certa forma, da cultura, as lives, né? Assistindo as lives. Quem não assistiu uma live, né? Quem não assistiu um filme? Quem não pegou uma série para ficar assistindo dias? E tem arte nisso, tem cultura nisso. Então, as pessoas, às vezes, não entendem que elas consomem, muitas vezes precisam, né, daquilo. Ninguém... Como é que é?
ninguém resolve depressão com mais trabalho, né? É exatamente. A pessoa, ela, eu tô aqui, tô triste, ela vai escutar uma música, Momento vai de ver um lazer, espetáculo, vai ler um livro, tudo isso é Exatamente. cultura. E até as próprias redes sociais, as pessoas estão nessa coisa de ficar rolando Reels. E quando ela rola Reels, ela não tá procurando trabalho, nem propaganda, nem venda. Ela tá procurando entretenimento, cultura. Ela tá procurando alguém que escreveu um roteiro e fez um vídeo engraçado, porque o vídeo engraçado, ele não sai do nada. O cara parou, escreveu o que ele ia fazer, pensou naquilo. E tudo isso é cultura. Ele roteirizou. Um podcast que a pessoa tá assistindo é cultura também. Ótimo. E fala um pouquinho mais então. Vou aqui começar com a Sarah Soul. Sarah Soul, você canta black music. O que é a black music? A black music, ela envolve vários estilos, né, que são originários aí da população negra pelo mundo, né? Mais específico, falando da cultura norte-americana, né? O jazz, o blues, o R&B, né, que é o rhythm and blues, o soul music, que é a pegada James Brown, pegada mais enérgica, e a geração brasileira tem grandes artistas que fizeram parte desse movimento, como o próprio Tim Maia, que você falou aqui, né, Cassiano, Cláudio Zoli, né, Sandra de Sá, artistas que realmente levantaram a bandeira, né, e são pessoas que abriram aí, era tudo mato, né, quando eles chegaram, e abriram caminhos para novos artistas, né, depois deles. Então, a black music seria isso. E esse show traz muito essa construção de repertório, de referências, né, de artistas, grandes artistas que me inspiram, né, e me influenciaram. Então, o show Correria, ele começou como um álbum, meu primeiro álbum autoral, que foi lançado em 2022. E no ano passado a gente fez uma gravação de um DVD lindo, que foi um projeto assim que a Carol produziu, que está aqui comigo. E assim, o resultado é realmente de altíssima qualidade. A gente fez um show que contém as minhas canções autorais, mas que também traz esse repertório da black music, homenageando artistas, cantores da velha geração, da nova geração, né? E tem sido muito especial essa turnê agora, né, que foi a última passagem aí, foi incrível assim a receptividade do público com o show. As pessoas realmente prestando atenção, vibrando comigo. Então, é único, né? Não nada substitui esse relacionamento, essa intimidade que tem do palco com o público, né? De perto, as pessoas sentindo você, prestando atenção na sua performance, na sua letra, na sua energia. Então, tem sido muito, muito incrível. E fazendo Paraná, né, nas cidades que a gente fez, foi realmente único. E não poderia ter sido melhor, com certeza. Você citou aqui o James Brown, né? Foi. Eu sou fãzaço de James Brown. E ele, na verdade, ele trouxe essa ideia de funk music, né? Só que o funk já é diferente do mas funk, né? justamente o funk não é o funk brasileiro, né? Ele tá dentro dessa mistura, de todo esse pacote que tem essa geração, né? A Tina Turner, toda essa galera, como é que é o nome? O que usava roxo? Esqueci. Prince. Maravilha. É o Prince. Exato. Isso. Então é uma geração muito boa que trouxe muita referência, que criou muita coisa, que não só copiou, mas que realmente mostrou uma nova forma de se expressar, uma liberdade, uma revolução, né? Porque a arte também traz uma revolução, uma mudança de comportamento. Eu lembro que no Prince eu era adolescente, meu Deus. O que era aquilo, gente? Eu assisti o filme dele, eu acho que 58 vezes. Você comentou aqui, eu tô aqui com o seu... a minha colinha aqui. Aqui tá, clássicos da black music e artista de resistência e celebração. Essa questão da resistência e celebração me lembra, né, ainda fazendo um ganchinho com o James Brown. O James Brown, ele tem uma música que ele fala assim: say it loud, I'm black and I'm proud. Certo? Seria mais ou menos nessa linha. Diga Com bem certeza. alto, eu sou negro e tenho orgulho disso. Com certeza. A Nina Simone também tem uma passagem da música dela que ela fala: I'm young,
gifted and black, né? Eu sou jovem, eu sou abençoada, algo assim nesse sentido, e sou negra, né? Então eu acho que essas pessoas, esses artistas, eles abriram os caminhos para o respeito, né? Para o respeito, para a valorização, o reconhecimento da dignidade de um povo que foi tão, enfim, torturado, né? É uma história muito feia, muito triste, que a sociedade precisa ainda entender que existem consequências reais, né? E então, quando realmente você falar essa frase, tem tudo a ver com o projeto Correria, porque a gente está rodando com esse projeto, com um show que valoriza artistas, letras, e é uma forma de resistência, sim, porque infelizmente a gente sabe que existem pessoas que viram o olho para esse tipo de movimento, que têm opiniões que, né, não estão de acordo com o que a gente acredita, né, que são a igualdade, o respeito, né? Então, eu acredito que cada vez mais a gente pode potencializar, né, a cultura negra, a gente pode abrir espaço, a gente pode estar nos locais, ocupar os palcos, os espetáculos, os teatros, porque nós podemos também, a gente tem muita coisa rica e é uma cultura que muita gente consome, né? Não só as pessoas da nossa comunidade, como todos, né? E muitos gostam muito, você é fã, por exemplo, né? Então isso é poderoso, a música é poderosa por isso, porque ela une, né? Então eu acredito muito nesse poder, a gente está fazendo esse movimento para isso, né? Tem uma coisa específica no blues que eu gosto muito, né? B.B. King, entre outros. Gosto. Mas sabe aquela puxada no blues? Que é uma música melancólica, isso, né? Mais e ela tem aquela puxada, meio que a guitarra tá sofrendo, né? Exato. Isso na verdade, muitas vezes as chicotadas, né? Que os negros levavam e a música blues vem muito disso, né? Isso. Desse sofrimento, das coisas que viviam na época, né? É porque a arte, ela vem como um acalento, assim, né? Como uma forma de confortar. Então, no final do dia, quando os negros terminavam seus trabalhos, eles tinham, né, o talento ali, a habilidade de compor e de transformar aquilo em arte, né? Tem vários artistas da velha geração que fizeram letras falando do seu dia a dia, falando, né, com o violão ali, com um princípio da guitarra que não era, né, a guitarra exatamente do que a gente conhece hoje. Os corais, as pessoas que estavam cantando enquanto participavam lá do trabalho braçal, nas lavouras, e existia todos esses cantos, né, é como se elas estivessem cantando o que elas estavam vivendo, e eu acredito muito nisso. Isso é muito poderoso, isso guarda história, guarda um sofrimento, mas uma forma também de se expressar, de não ser alienado àquela situação. E o DVD Correria tem muito isso, Tem. né? O álbum, né? Você fez um álbum sobre aquilo que você estava vivendo, né? Com certeza. Naquele momento, né? Tem muito a história de um tempo que você passou. Com certeza. No início da minha carreira, né? Eu tinha muitas dúvidas, né? Eu vim do jornalismo também, trabalhei com publicidade por muitos anos em várias empresas, então eu acreditava muito que a minha vida precisava ser aquilo. E como a minha família é uma origem muito humilde, eu sabia que eu tinha que estudar e ter um emprego de verdade, assim, né? Para poder conseguir existir e pagar as minhas contas, enfim. Então a música para mim era uma coisa muito distante, uma coisa que eu não acreditava que eu pudesse fazer. Eu queria muito, mas eu não acreditava. E nessa rotina, nesses anos que eu trabalhei, eu tive realmente picos de estresse, né? Muita gente já se identifica, né? Trabalha muito, tem aqueles períodos que você trabalha, estuda e não dorme. Então, eu refleti um pouco sobre rotina e trabalho no Correria, né? E sobre a correria que foi também quando aconteceu a pandemia, né? Porque eu tinha acabado de abrir mão do meu emprego CLT, né? Tudo para apostar na música, e aconteceu a pandemia, então foi muito impactante para mim, emocionalmente falando, foi assim devastador mesmo, porque né, todo mundo ficou sem chão, né, as empresas, né, pessoas, empresários que estavam com seus negócios, não foi um momento fácil para o brasileiro, né, e para o artista, então, não foi mesmo, sabe, então, eu reflito um pouco sobre isso, mas eu também quis colocar nesse trabalho amor,
sabe? Vida real, dar leveza também em alguns momentos, colocar alegria, porque eu acho que a minha comunidade, as pessoas que me seguem, que se inspiram em mim, precisam disso, sabe? De alegria, de diversão. Mas também falei sobre questões, refleti sobre questões, né, de rotina, de trabalho, mas da minha forma, sabe? Também de uma forma que quem tem que prestar atenção para entender. E saber que tem esse direito, né? Tipo, as pessoas descansar. conseguem no álbum dela entender que elas têm esse direito de amar, de descansar, de pensar em outras coisas, que não precisa necessariamente apenas trabalhar como é meio que imposto para quem não... De se autovalorizar, De se né? autovalorizar. Eu amo Brinde. Eu me identifico com Brinde. Brinde é a minha canção favorita desse álbum. Eu Sim. gosto bastante, né? Que eu falo um brinde, mas para mim, eu sou minha primeira opção. Um brinde, eu estou bem assim, te superar foi tão bom. Então eu pensei no quê? Numa mulher, né? Que está precisando se desligar ali de uma coisa que não está fazendo bem para ela. Então é um refrão que coloca a pessoa para cima, né? Não precisa nem ser uma mulher necessariamente, um homem também, porque não está com a pessoa legal. Enfim, tem muito dessa minha tentativa de escrever e produzir canções que eu escutaria, que eu consumiria, que eu gostaria de chegar em casa ou então colocar no carro e ter um momento legal. Eu queria fazer uma observação sobre isso. Esses dias nós tivemos uma palestra aqui que veio uma neuropsicóloga falar um pouquinho sobre saúde mental e tal. E muitas vezes a gente é displicente com o nosso autocuidado. E isso é muito sério para a saúde mental. Sim. Muitas vezes a gente fica sempre em função dos outros, cuidando dos outros. Gente, nós temos que lembrar que nós somos o nosso melhor amigo, né? Quer dizer, nós temos que aprender a apreciar a nossa... Pelo menos precisamos ser. Né? A nossa própria companhia, né? Fazer um brinde a nós mesmos, Exato. né? Então, nós precisamos valorizar o fato de estarmos vivos, né? Com De certeza. podermos viver esse espetáculo que é a vida. E muitas vezes a gente não vive a nossa vida, nós somos carregados Pela vida, né? pela vida ou pelas expectativas dos outros, né? Real. E fica muito, muito bonita essa reflexão, né, da música. E eu acho que o mundo precisa disso, né? A sociedade precisa disso. Sim, com certeza. O mundo precisa de mais Carol Terras, mais Sarah Soul. Agora, Carol, com você aqui, vamos lá. O seu espetáculo foi Afrontamento. Eu Isso. brinco falando que você é uma especialista em Tim Maia, porque você... O Perks até comentou, não, vai ter aqui o show aqui da Sarah Soul, da Carol Terra. Legal, né, e tal. Então, Sarah Soul, Black Music, mas o que a Carol vai cantar? Aí, quando ela soltou aquele vozeirão, eu me arrepiei. Perks, o que é isso? E foi muito legal. Aí eu já levantei, tava dançando. É claro, né, que eu não sou um dançarino, mas tava ali, né? E eu vou entregar ele aqui ao vivo. O primeiro show foi da Sarah, depois vinha o show da Carol, né? Quando acabou o show da Sarah, ele queria ir embora. E eu falei, cara, você está a poucos minutos de mudar a sua vida. Sua vida vai ser definida antes de Carol Terra, depois de Carol Terra. Vou fazer uma observação só. Queria ir embora por causa que eu tenho uma Sim, filhinha de 3 anos. Tinha Tá? justificativa. Eu super entendo. E ele tinha que ir embora, na verdade. Sim. Que ele queria, ele tinha que ir embora. Isso. E aí eu falei, cara, você tem a poucos minutos de mudar a sua vida. Não vá agora, espera o show começar, assiste aí, ouve aí 1, 2. E depois vocês vão. A menina vai suportar. E ele falou, depois ele me mandou uma mensagem. Ainda bem que eu fiquei. Que massa. Ficou. Muito legal. Afrontamento. Certo. Esse afrontamento, eu vou passar um pouquinho aqui do que eu entendi, tá? Certo. Afrontamento vem de estar, né, de frente, então enfrentando algo, mas ao mesmo tempo é um trocadilho aí com a ideia de afro, correto? Exato. Então acho que você foi bem feliz No nome. né, no nome, muito legal. Inclusive, quando a gente escreve o afro Em caps caixa lock. alta e depois o muito restante em caixa baixa. Legal. A gente só escreve assim, dessa Isso. forma. Que legal.
Me fala um pouquinho aí sobre qual que é a ideia do afrontamento. É alguma coisa relacionada à marginalização da cultura, da música ou não? O afrontamento, ele é uma ideia antiga. Ele começou como uma festa que a gente fazia com um recurso próprio e de uma maneira assim bem correria mesmo. Eu e Sara, a gente teve essa ideia, eu tive essa ideia por um incômodo mesmo, de passar pelos lugares e só ver artistas brancos tendo espaço, tocando, cantando. Então todo barzinho, todo lugar, toda vez que eu queria, eu já tocava e cantava, e para mim era bem difícil conseguir os espaços. Depois que eu ia a primeira vez, tudo bem, aí sempre me chamavam, mas ir pela primeira vez num espaço novo era sempre um desafio. E quando eu queria curtir alguma coisa, ir para algum lugar, ver alguma peça, ver alguma coisa, eram só artistas brancos. E eu ficava, gente, e cadê os artistas negros que eu conheço, que eu conhecia, que eu tinha amigos? E essa galera não tinha espaço. Mas tipo, só tocava muito sertanejo, assim? Nos barzinhos? Não, tudo quanto é estilo. Rock, era artistas brancos. Qualquer estilo. MPB, artistas brancos. Sempre os brancos. Samba, pagode, artistas brancos. Eu dizia, meu Deus. E aí eu fiquei, cara, eu preciso de alguma coisa para mudar isso. E tive essa ideia do afrontamento, que inicialmente era uma festa onde só tocavam artistas negros. Só tocavam artistas negros. Então, assim, claro que nem a banda inteira às vezes não conseguia ser negra, mas o artista principal sempre negro. E a gente começou a fazer como uma festa, aí fizemos 3 edições sem financiamento e com muita luta, muita raça, porque é bem difícil para quem não tem uma ajuda nenhuma. E na época toda a minha subsistência vinha da música de barzinho também. Então já era bem complicado. Mas era uma coisa que eu queria também mostrar a cultura negra de uma outra forma. Sempre é meio que feito muito caricato, assim. E eu queria uma festa onde cada artista pudesse se mostrar como ele é, sem necessariamente precisar trazer uma caricatura de um paninho, de um negócio, sabe assim? Tipo, coisas que sempre a gente vê. Uma estampa tribal. Uma estampa tribal, uma camisa. Tipo assim, se esse é o seu lance, beleza, mas se não é, sabe? E aí a gente conseguiu colocar esses artistas dentro de restaurantes chiques, de locais assim que eles não estariam, que antes eu frequentava esses locais para cantar, mas as únicas pessoas que eu via lá negras eram os garçons, eram a ajuda, a limpeza. Os clientes e os artistas eram todos brancos. Então o afrontamento é isso, é a gente chegar e ocupar os locais e todos os locais. Então, ir para a periferia, mas também ir para o lugar mais chique da cidade. E que a gente possa circular, que a gente possa ser visto em todos os locais. Sabe? Essa ideia. E aí, papai, nosso gestor, veio com os projetos culturais, trazendo uma nova possibilidade para o afrontamento virar de fato um movimento. Então a gente conseguiu, através dos projetos e das leis, alcançar um público muito maior e uma galera que acredita na ideia do movimento e que segue, que quer mais e que quer ver acontecendo. E a gente já fez em forma de festival, já fez em forma de sarau e fiz agora aqui em forma de um show onde eu canto artistas negros, não deixa de ser black music, né? Mas é a MPB, é a música preta brasileira. Olha só. É a MPB. Então, eu fiz, em sua maioria, músicas brasileiras, mas fiz também algumas internacionais no último show. Mas sempre de negros. Sempre de artistas negros e trazendo essa mensagem. Então, Tim Maia, Ed Mota, Sandra de Sá, Alcione, grandes ícones, né? E artistas novos também, Lineker, que tá aí, é um grande ícone já. E isso, essa mistura maravilhosa brasileira, preta, indígena, que o samba é afro-indígena. E eu gosto muito de trazer essa mistura. Enquanto o Pericles pega uma água ali para passar a Soul, eu vou falar um pouquinho
que eu cresci ouvindo meu avô escutando Alcione e meu pai Tim Maia. Ah, legal. Então assim... Boas referências, hein? Ótimas. Boas referências. Mas assim, Carol, você também tem uma história aí, né? Evidentemente que como artistas vocês iniciaram ali nos barzinhos, né? E ainda bem que tem recursos, né, públicos para artistas que estão nessa situação, né? Para sair necessariamente do barzinho e conseguir montar um DVD, conseguir... Isso. Né? E aí nisso nós temos o Pericles aqui, que é especialista nessa questão de projetos, né, Pericles? O que você... As leis de incentivo. Fala um pouquinho pra gente aí de como é que o artista, ele tá naquela situação, tá no barzinho, mas ele precisa daquele empurrãozinho para descolar, né, para deslanchar na carreira ali, e esses editais, né, que vêm de cultura, além de democratizar o acesso à cultura. Por exemplo, eu fui no show de vocês, gratuito. Exato. Né? E tem uma qualidade, nossa, de uma produção profissional, né? Exato. E é isso, muitas vezes o artista não sabe ali, ele tá naquela situação de sobrevivência ali, e existe recurso para auxiliar ele a dar uma deslanchada, né, Pericles? E aí você auxilia o pessoal. Exatamente. As leis de incentivo existem e são diversas. Existem muitas. Eu estava comentando ali no backstage com Carol, com Sara, aliás, que o estado do Paraná, ele é muito top nesse sentido, né? Que nós estamos em janeiro e eu já vi 110 milhões em editais sendo colocados aqui no Paraná. Nós eu criei um método chamado GPC, que se chama Gerar, Potencializar e Catalisar. São 3 pilares. O artista, ele por si só, ele já gera. Então, gerar o projeto é gerar em cima daquilo que o artista já é, daquilo que ele já faz. Quando eu conheci Sara Soul já era compositora, Sara Soul já era cantora. Sara Soul só não sabia como levar isso pro mundo, né? Carol já era cantora, já era compositora, mas também não tinha noção de que ela poderia potencializar isso. E hoje Carol não é só cantora e compositora e instrumentista, mas ela também é diretora de cinema, ela também agora é escritora, ela também agora é produtora audiovisual, ela é produtora musical, ela potencializou tudo aquilo que já estava dentro dela, gerado. Então, há um potencial. E catalisar é criar um legado disso tudo. Hoje, Sara Soul tem um DVD que está para o mundo, tem mais de 100 mil views no YouTube, não é isso, Sara? É verdade. Mais de 100 mil views no YouTube. Uma única música dela tem mais de 100 mil no Spotify. Então, isso é deixar um legado, isso é catalisar aquilo que você gerou, potencializou, mas você precisa deixar isso. Então, o show, você vai ficar com esse show na memória durante muito tempo. Sim. Porque isso catalisou na sua mente. Você vai ficar com isso. Por quê? Porque você assistiu um espetáculo. Uma coisa que ela, por si só, o cantor de barzinho, ele não tem como fazer aquela iluminação, colocar aquele som com aquela qualidade, colocar ali as pessoas que estão ali ajudando, que estão ali fazendo, né, os produtores, diretor de palco, assistente de produção. Então, para que um show, para que um espetáculo tenha qualidade, ele precisa necessariamente, e para que a gente possa levar isso gratuitamente para o público que precisa ver, ele precisa necessariamente de recursos. E esses recursos existem para isso, para que a gente possa levar uma qualidade de espetáculo gratuitamente àqueles que ainda não tinham. Eu não sei se você já teve, ou pode ser fã do James Brown, mas você já foi no show do James Brown? Não. Mas agora você teve a oportunidade de participar de um Black Music
Raiz. gratuitamente, que talvez você não tivesse essa Ao vivo, né? disposição de dizer assim, eu vou comprar um ingresso para ir num show. Porque as coisas começam assim. Né? Eu lembro que quando eu falo que o bom de ser velho é que a gente já passou por tudo, né? Quando lançaram o celular, era tudo de graça. Você mandava uma mensagem de graça, a ligação era de graça, era tudo de graça. Depois vem o... Então, Depois veio a pegadinha. Então, a ideia das leis de incentivo é que o artista possa fazer isso agora de graça, mas ele vai ficar conhecido e agora ele vai poder cobrar. Sim. Sarah Soul, daqui mais algum tempo, já vai poder cobrar um cachê lá de 300 mil, 400 mil no show dela, que vão pagar. Já vou fazer prometer. Galera, quem estiver aí agora, já estou aceitando o convite. Exatamente. A Carol Terra, a gente tem certeza, ela lançou um filme animado agora recentemente, também incentivado pelas leis de incentivo, que a gente tem certeza que vai ser premiado em festivais internacionais. Olha só, parabéns. A gente espera. Vou mandar para você ver. A gente tem certeza que vai ser premiado em festivais internacionais. É maravilhoso o material mesmo. Porque tá excepcional. E aí é quando ela vai poder cobrar. Eu vou querer umas cortesias. Hein? Já vou fazer vocês prometerem aqui no podcast. Então a ideia é essa, né? Incentivar o artista a escrever um livro, mas aquele é o que vai catapultar ele para um status quo melhor, né? Para um outro patamar. E sabe que eu fui lá no show, enfim, fiz alguns vídeos e tal. Primeiro que o Pérez me convidou. Se ele não tivesse me convidado, eu não saberia que ia ter o show, né? E olha que foi amplamente divulgado, mas foi. é assim, porque Mas eu acho que é exatamente isso. É da experiência individual de cada um. Porque assim, por exemplo, o Pérez me convidou. Falei, beleza, vou lá conhecer, enfim. Aí eu fiz algumas gravações. No que eu fiz as gravações, outros amigos viram e falaram assim, nossa, por que você não me convidou? Eu não sei que você não me viu, mas tá lá, tá postado, joguei no grupo, enfim. E aí a pessoa, e é isso, por exemplo, aí a pessoa vem, nossa, mas esse show, vou falar da minha experiência. E aí as outras pessoas, elas vêm, mas eu quero viver essa experiência também. No próximo show. Assim, vai movimentando, né? Vamos fazer muitos shows, se Deus quiser. E o legal, assim, o poder das leis de incentivo é que o Brasil tem pessoas muito talentosas, né? Então, por que a gente precisa necessariamente consumir cultura de fora, sendo que nós temos artistas que são talentosos, são profissionais, capazes, como o Péricles falou, antes de eu começar a fazer editais, tentar participar de editais, eu já era artista. Eu já tinha canções, composições, eu já tinha uma história com a música. Tem uma fala da Viola Davis, que ela fez, uma atriz incrível, que ela fez no Globo de Ouro, que ela falou a seguinte ideia. Nós só não temos mais prêmios porque nós não recebemos os papéis. A gente não tem a oportunidade de performar. Então, lá atrás, quando a gente conseguiu o primeiro projeto com o álbum, eu tenho muito na minha mente que esse álbum ele salvou a minha carreira. Porque numa situação que você tenta por anos, assim, né, de uma forma exaustiva, e você não vê o crescimento de nenhum lado, é por isso que muita gente desiste, por isso que grandes artistas, grandes potências saem do país ou então vão para outro lugar, para outra carreira e deixam, né, muitas vezes um sonho, uma forma de trabalhar com o que se ama, com o que se gosta, de crescer naquilo. Então, eu sou uma pessoa que minha origem é de periferia, né? Eu não tenho como ter um grande patrocinador como vários artistas têm. A gente sabe que tem, que investem milhões. E nem o patrocinador. Exatamente, né? o patrocinador. E muitos artistas têm isso, que começam e estouram. É uma galera que tem muito investimento. Eu não estou falando que é errado, que é certo, mas que acontece, né, no Brasil e no mundo todo. Então, uma pessoa como eu não teria essa oportunidade se não fosse
essa lei de incentivo. E isso volta para a comunidade, volta para a sociedade. Então, realmente um pensamento, uma forma de enxergar que a gente precisa estimular, com certeza. Só faz um corte aí, Miriam. Mara, eu acho que é... Deixa eu ver aqui. Eu acho que é carro. Eu acho que é carro. Eu acho assim, que a pessoa, quando fosse digitar a palavra-chave, Carro. deveria escrever chave. Porque já está dizendo palavra-chave. Chave. Nunca ia esquecer. Carro. Fechou? Vamos lá, Miriam. Voltando em 3, 2, 1. É interessante, Sara, porque assim, ó, o Jorge Benjor falava isso também, né? Pô, eu tive que sair do Brasil para ser mais valorizado, né? Enquanto artista, né? Então, e eu tenho uma coisa para contar para vocês. Eu morei 1 ano na Austrália, fui estudar engenharia civil lá e tal. E quando eu voltei pro Brasil, as pessoas, nossa, que legal, né? E qual foi a coisa assim que você mais... Qual foi a maior lição que você teve de vida nessa viagem? De eu valorizar a cultura brasileira. A caipirinha. Faz falta, né? Sabe? O churrasquinho. A feijoada. Sabe? E assim, ó, é engraçado, mas... tinha alguns lugares, né, que a gente ia lá e fazia churrasquinho mesmo, sabe? E na praia e tal, lá. E aí a gente foi no mercado comprar carne. E lá, coraçãozinho de frango, que é uma coisa que a gente come, eu sou apaixonado pelo coraçãozinho de frango assado. Pra eles lá é comida de cachorro, ração de cachorro. Aí a gente ia lá pegar, enfim, tinha bife e tal. E aí mas cadê o coraçãozinho de frango, né? E aí no mercado tinha a seção do pet, cachorro, né? Aí eu fui lá na seção pet, peguei lá uns coraçãozinhos, né? E aí tal, e aí fazendo na praia e tal. E aí chega uma australiana, amiga da gente, e chegou assim: mas e por que você tá comendo comida de cachorro? Falei, bom, até explicar, né? Que é uma coisa super tradicional aqui. Daí eu pensei assim, gente, olha só, tô tendo que explicar por que eu tô comendo coraçãozinho de frango, né? Então, quando voltei pro Brasil, eu falei, cara, a cultura brasileira é rica. Outra coisa, lá na Austrália, por mais que seja um país formado por imigrantes, né? Mas a segunda língua deles, por exemplo, você chega lá para um italiano, você é o quê? E o cara nasceu na Austrália, eu sou italiano. Ele não fala que ele é australiano. E a primeira língua dele não é o inglês, é o italiano. O japonês, chinês é a mesma coisa. Aqui no Brasil, você chegar para um japonês e falar assim, qual que é a tua primeira língua? É português. Então, essa brasilidade, ela tá dentro da nossa cultura, da nossa natureza enquanto povo, né? Enquanto lá, por exemplo, na Austrália, tô falando de experiência que eu vivi, né? O pessoal, eles se dividiam entre, digamos assim, entre nações, né? Então o chinês andava com o chinês, grego com grego, eles se separavam, né? E aqui no Brasil, por mais que nós tenhamos, né, essas questões de racismo estrutural e tudo mais, mas ainda assim existe uma coisa, essa brasilidade que une a todos nós, né? E isso foi uma das coisas, assim, que eu mais, assim, quando eu voltei, eu falei, é como se tivesse saído uma máscara, sabe? Né? Eu falei assim, nossa, gente, nós temos uma cultura que é uma mistura de tantas outras, sabe? Pega um pouco do indígena, pega um pouco do negro, pega um pouco dos imigrantes, pega um pouco, sabe? E isso tudo é Brasil. Quantos Brasis existem no Brasil, né? É verdade. E digamos assim, é um mix de cultura que tem que ser celebrado, né? E, enfim, tô refletindo aqui, mas, né? Eu concordo, foi uma coisa assim que me tocou muito na época. A Carol, eu gostaria de... A Carol agora, recentemente, não sei se você está sabendo,
ela veio de uma turnê onde ela apresentou o livro dela, o livro que ela escreveu, O Mãe aos 15, um título muito... eu comecei a ler esse livro ontem, porque chegou para mim, graças a Deus. Maravilhoso o livro, vou trazer para você. Maravilhoso. E eu gostaria que, sim, se com todas as vênias possíveis, Claro. que ela falasse um pouco dessa experiência de escritora, né? Primeiro livro, Mãe aos 15, maternidade, música e resiliência. Exato. Esse livro, ele foi bem importante. Ele é um livro autobiográfico. Então, eu fui mãe aos 15 anos, de fato. E não existia até meu livro uma autobiografia de uma mãe adolescente no Brasil, apesar de o Brasil ser o segundo país do mundo que tem mais mães adolescentes. Então... Isso é um dado importante. Então é um tema bem urgente de ser falado, porque a gente vê que não é raro, né? Em toda família você ou conhece alguém, ou alguém conhece alguém, enfim, a gente sabe das mães adolescentes. E é um tema que é um pouco, muito, na verdade, normalizado, né? Parece ser comum, e aí a gente deixa pra lá, porque acontece mesmo, né? E não deveria ser assim. A gente deveria olhar para isso com mais carinho, e esse livro me trouxe a possibilidade de causar uma transformação entre adolescentes e entre jovens, adultos, enfim. Eu recebi feedbacks durante essa turnê, por exemplo, de uma mãe de um pai adolescente. E ela falou assim para mim: eu queria ter visto sua palestra antes, porque eu teria sabido como conversar com meu filho, e isso talvez não teria acontecido com ele. Então, recebi vários feedbacks de várias meninas que abortaram ou que tinham relacionamentos com homens mais velhos, e aí, a partir dali, até recebi uma mensagem no Instagram, tem poucos dias, dizendo assim: olha, eu terminei com meu namorado, o namorado adulto dela. Então, eu achei bem legal, assim, que impactou de fato, e eu tenho certeza que ainda vai impactar muito mais, porque a gente temos materiais já na internet, mas a gente está preparando outros materiais bem importantes, contando sobre tudo que aconteceu na turnê e contando sobre o livro. E também foi um projeto incentivado, né? Rouanet. E fico muito feliz de ter feito, de ter podido transformar essa história, que eu digo, né, no início do meu livro, que eu me recusei a ser um caso perdido, a ser só mais um caso perdido. Eu era possibilidades. E hoje eu vivo as possibilidades que eu realmente era e sou. E você acaba sendo uma voz para muitas outras. Exato. Que gostariam de falar a respeito e não têm a oportunidade, né? E o título tem muito a ver com o que você passou, né? Maternidade, música, resiliência, né? Nessa sequência. Exato. Porque teve um momento que, sendo mãe, o que eu ouvia de todo mundo, né, ao redor, assim, da maioria das pessoas, era que acabou pra mim, né? Então agora é isso, a vida é isso, vai ser dona de casa, vai cuidar de filho e coitada, não vai mais estudar, não vai fazer mais nada. E eu fiz questão de, com muita resiliência e através do poder da música na minha vida, porque a música me salvou naquele momento. Então eu saber ali tocar pouquinho que fosse naquela época o meu violãozinho e cantar e compor era o que me trazia de volta para o centro, porque a música tem esse poder centralizador. E o que me fez conseguir seguir em frente e dar conta não só da maternidade, mas de seguir os meus sonhos e de ir para a carreira que eu queria, que era a arte. Uma das coisas que mais, assim, eu acho que mudou a minha visão, me deram a minha visão com relação à música, foi o meu contato com a Carol. Porque eu já falei isso pra ela várias vezes. Ela é a pessoa mais persistente que eu já conheci na minha vida toda. Tipo assim, a situação é impossível e ela olha... Eu assisti, gente, ao vivo. Ela resolveu uns problemas que não tinham solução. Não tinham mesmo. Era assim, tinha que ser agora, tinha que resolver agora. Ontem. Não tinha pra dar onde tirar. E ela tirava e eu ficava assim, ó, embasbacada.
Então, realmente ela é uma pessoa, uma artista muito inspiradora mesmo, que com tudo que ela passou, que não foi, porque ser mãe e adolescente não é pouca coisa, né? É realmente um grande desafio. Então, eu admiro muito isso nela, com certeza. Muito obrigada. Ah, Feliz de saber disso. É uma questão de mentalidade, né, Carol? Porque tem uma frase, não sabia que era impossível, foi lá e fez. Né? Pronto, é isso. Eu aprendi muito disso com meu pai também. Ele é muito persistente, muito resiliente. E ver isso, né? Ver as várias vezes que ele conseguiu assim sair do zero, voltar de novo e se reinventar e passar por cima de barreiras que pareciam intransponíveis, me faz perceber que realmente é possível. Pessoal, A palavra diz: tudo é possível ao que crê. amém, Verdade. amém. Eu creio. Pessoal, então, muito obrigado aí, nosso primeiro episódio, né? Parabéns! Culturei nasceu! E aí, para finalizar, eu queria fazer... Eu não tenho, né, toda essa bagagem cultural que vocês têm, mas eu gosto muito de poesia. Gosto muito do Vinícius de Moraes. Já foi meu acalento em alguns momentos da minha vida, né? E tem... no Samba da Bênção, o Vinícius de Moraes, ele começa a fazer um prelúdio ali, enfim. E ele fala, né? Vinícius de Moraes, o branco mais negro do Brasil. Então, claro que eu não vou me fazer nenhuma relação ali, comparação com ele, mas dizer que é um privilégio para mim, né? Ter vocês aqui, vocês lutando aí pela arte, pela identidade cultural, né, de vocês. E queria finalizar com uma frase de Vinícius de Moraes, que a vida é a arte dos encontros, apesar de haver tantos desencontros pela vida. Muito obrigado por esse encontro. Obrigadão, de verdade, Castilhos. Pessoal, esse foi o Culturei Podcast, nossa inauguração. Obrigado pela audiência. Culturei Podcast, a vida é um espetáculo. E por fim, não posso deixar de citar aqui o apoio da GPC, Gestão de Projetos Culturais, a PAPES, Soluções Educacionais, Método PAPES, o Talentos de Jesus, o Futebol Clube Cascavel, FC Cascavel, a Funes e a Marketing. Muito obrigado pelo apoio e sigam para os nossos próximos episódios.